Tá gravando? Então vamos começar essa bagaça toda aí, né? Bora. Então sejam todos bem-vindos ao Berlincast. Então esse podcast foi criado com o intuito de cada vez mostrar o dia a dia de uma empresa de engenharia ambiental. Então esse primeiro episódio a gente vai falar sobre a história da Berlim. Então convidamos nosso cara colega aí, Tavo. Ele é um cara que, depois vou deixar ele se apresentar, mas ele acompanhou toda a trajetória da Berlim. Então desde quando a Berlim era nada, era só uma ideia. Então teve passos cruciais que foram feitos, né? Principalmente planejamento estratégico, quebra de crenças, para fazer o quê? Que hoje a Berlim chegou num ponto que era um sonho de muita gente, né? Então muitas consultorias ambientais até nos procuram para ver o que a gente faz hoje. Então hoje a gente saiu de uma empresa autônoma para ter um referencial de mercado sobre isso, né? Então esse referencial até é percebido pelos nossos concorrentes, mas principalmente, que é mais importante, pelos nossos clientes, né? Claro. Então, o que fez a Berlim chegar até esse ponto? Então, Tavo, se apresente. Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que a pessoa está escutando. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou empresário, né? Já empreendo há alguns anos, eu estou na minha 7ª empresa, parei para fazer conta. Graças a Deus, muito bem sucedida essa última empresa, sou proprietário da Codirect, tenho outros negócios também, outras iniciativas que a gente tem também. E o meu papel hoje é ajudar negócios a prosperar utilizando marketing digital. E eu estou muito honrado de estar aqui no Berlincast, nessa primeira edição, porque eu tive a oportunidade de ver o Ademir dar um salto, né? Obviamente, quando eu conheci o Ademir, ele era autônomo, e eu tive a oportunidade de ver ele construindo um legado, construindo um negócio que tem feito história aí nos últimos anos, e eu tenho certeza que é só o começo. Mas antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Muito show, né? E um dos principais pontos que eles perguntam muito aqui, tá? Quando a gente começa um novo cliente, abre um novo cliente, é por que Berlim Ambiental, né? Então, da onde saiu esse nome, né? Então, o que eu percebi? Eu aprendi muito com erros do mercado que eu fui observando. Então, eu acho um absurdo alguém colocar desde engenharia, AP, advogados, né? Nada contra quem tem, mas é uma opinião minha, né? Então, o que é? Eu sempre tive um intuito... A empresa precisa ter um nome, afinal. Precisa ter um nome, né? E o Ademir Alemão de São Bonifácio... Adivinha da onde veio o nome Berlim? E eu sempre por exemplo, aqui, ó, no nosso escritório aqui, a gente consegue ver um shopping aqui. E eu sempre passava na frente de algo grandioso e pensava, poxa, alguém pensou nisso, né? Foi construído algo isso, né? E essa pessoa fez algo maior do que ela. Então eu também quis fazer isso na Berlim Ambiental. Eu não quis que fosse a Ademir Engenharia, né? Ou até mesmo que o dono fosse o teto do negócio. Então eu quis construir algo maior. Então quis também colocar algo que fosse imponente. Então, como o Tavo falou, né? Tem origem alemã, e Berlim ela é referência mundial em sustentabilidade. Então tem a questão do meio ambiente, a questão do desenvolvimento, e como se fosse uma cidade mais futurista. Então eu quis trazer isso, a pegada de uma cidade, algo que seja maior do que o Ademir. Então até a gente comenta aqui na Berlim Ambiental que são ações da Berlim Ambiental, não são do Ademir. Vai chegar um tempo que eu vou dizer, faça tal coisa. A pessoa, não, isso não é Berlim Ambiental. Berlim Ambiental faz dessa forma. Então daí eu tô com a minha missão cumprida. E eu acho legal, tá? Até olhando numa visão de fora de quem acompanhou boa parte desse processo, né, Ademir? É muito comum as empresas de consultoria ambiental estarem ancoradas na figura do consultor. Então, é aquele lance, o consultor não tem uma empresa por trás, uma estrutura. A gente está aqui num baita de um escritório aqui em Florianópolis, não tem essa estrutura por trás. É um cidadão que vai lá, muito bem intencionado muitas vezes, muito capacitado muitas vezes, vai lá e faz um atendimento numa empresa. Só que tem todos os riscos nesse modelo freelancer de atender empresas, que é diferente de uma empresa. Então, aqui por exemplo, hoje, claro, teve uma trajetória para chegar até lá. Quando eu conheci o Ademir, ele era autônomo, mas hoje você vai ser atendido pela Berlim, você vai ter uma estrutura à sua disposição. Não necessariamente o Ademir que vai atender, mas todo um time de especialistas aqui que vai estar acompanhando cada projeto dos clientes. Eu acho essa visão de construir algo, porque eu lembro quando
quando tu começou e tu já falava grande, né? Até uma das coisas que me impressionou, atrás do Ademir tem uma estante de livros e são todos livros que eles falam sobre, né? Tem um livro, por exemplo, ali que é Sonho Grande, fala sobre pensar grande, etc. E eu acho muito legal essa figura, essa mentalidade de pensar grande desde o começo e uma vez sonhado, uma vez executado. Então o Ademir ele conseguiu trazer isso através da estrutura da empresa dele, né, Ademir? Não, e confesso que assim, é muito fácil você dizer que quer uma empresa, que quer um negócio, mas o passo a passo de construir isso, né? Pagar o preço. Pagar, né? o preço por isso, né? Então a gente teve várias sacadas e até para... E o que eu percebo também que um dos pontos fortes nossos é a execução, mas a execução ela programada, a execução intencional sobre isso, né? O início da Berlim, o que aconteceu? Eu pensei, vou criar uma empresa para vender PGR-CC. É um programa para construção civil. Então eu pensei, cara, tudo no plano é tudo mil maravilhas. Sabe quantos a gente vendeu até hoje em 5 anos de existência? Nenhum. Né? Então, para mostrar que, teu plano é bom, é importante, mas, tu tem que ir para o campo de batalha, né? Tu tem que ir para a arena. Então, com esse primeiro passo, surgiu os primeiros clientes. Então, tive um contato com um contador que era amigo do meu pai na época. Ele falou assim, cara, eu nem sei o que é isso que estás querendo vender aí, mas tem uma empresa que está com problema ambiental, tu resolve? Eu falei, resolvo. Então, ali surgiu o nosso primeiro cliente de madeireira, então que mexia com madeira. Então, o que acontece? A gente percebeu também que era um setor que é familiar. A gente atende o filho, o pai, o tio, o sobrinho, o primo, e assim a gente foi expandindo o negócio, né? E quando eu falo expandindo o negócio, até vou fazer uma vingança aqui, porque eu sempre fui muito bulinado no podcast da Codirect. Porque eles falam assim, poxa, o cara tá com uma ideia, tem um fulano de tal que faz academia comigo todo dia, e ele faz assim, assim, assado. Você, puxa, cara... O cara da academia é o Ademir. Vamos contar um spoiler. O cara da academia no podcast sou eu. Mas eu não levo isso pro lado pessoal, não. Pelo contrário, né? Por trás de sacadas que a gente conversou, então a gestão da Berlim como um todo, né? Falar de gestão é chato? Mas falar de empresa que não cresce é pior, né? Falar de pessoa estagnada é pior. E eu vejo que isso é um dos tetos do nosso setor. Então, o que acontece? A pessoa tem a brilhante ideia de abrir um negócio, né? Então, o primeiro teto da complexidade, que é uma crítica que eu faço, é quem tem escritório de engenharia é o dono, assina tudo e faz os projetos tudo e não delega nada, não solta ali, né? Aqui na Berlim eu criei não larga o osso. E aqui na Berlim eu criei um sistema, o primeiro sistema que eu criei, no fundo a Berlim é um sistema de sistemas. Então, o primeiro setor que eu desenvolvi aqui foi o setor operacional. Então, como uma pessoa pode me apoiar a fazer os projetos, né, disso de uma forma sistemática? Então, no início eu revisava mais os projetos, conferia mais, mas à medida que a equipe vai crescendo e vai tendo maturidade, esse é o primeiro passo. E esse eu acho que é um erro fatal. E vai estruturando o processo, né? Porque eu percebo, assim, o Ademir ele fala coisa bonita, eu vou falar os spoilers, né? Uma vez eu tive a oportunidade de entrar nas pastas do computador do Ademir. Gente, é uma loucura o nível de organização que tem no drive dessa empresa, que eu não vejo em empresas 10, 20, 30, 50 vezes maior. Então, não foi à toa que cresceram, não foi à toa que se estruturaram, porque enquanto tem vários profissionais, consultores ambientais ali apagando incêndio ou vivendo uma vida boa, o Ademir estava construindo um negócio, estava construindo uma série de sistemas e os processos na pasta fazem com que o time tenha autonomia, o time tenha independência para resolver problema, e isso para mim é extraordinário, porque tem setores da minha empresa, eu também sou meio louco dos processos, mas tem setores da minha empresa que não chegam nem perto do que ele construiu aqui na operação dele. Então, quando ele fala de pensar grande, ele conta a versão, né, o storytelling, aquela coisa caprichada, e eu vou só entrando no detalhe porque eu conheço cada vírgula desse negócio. Mas é sobre isso, né? Sobre profissionalizar, não é simplesmente ter mais pessoas, mais braço atendendo, porque o mercado sofre de falta de mão de obra, sofre de falta de profissionalismo.
tu enfrenta os mesmos desafios que o mercado enfrenta, mas tu escolheu fazer isso de maneira profissional, né? De maneira assertiva, de maneira sistematizada. Não, concordo. Então, o que acontece? E a gente também sempre projetou a Berlim muito maior do que ela é hoje, né? Perfeito. Só que a gente trabalhou sempre no micro. Então, o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem hoje, né? Então, um dos pilares foi essa questão de processos e pessoas, né? Então, poxa, é muito legal. A gente teve no grupo de negócios a Codirect mais 2 semanas e muitas coisas que empresas que faturam 20 milhões, eu olhei para o lado, meu colega Barbudinho estava do lado, falei, cara, isso eu já faço. Isso eu já faço, né? Então, são várias coisas que a gente está num processo de crescimento. E eu ganhei um grande puxão de orelha do Tavo faz um tempo aí, que foi mais ou menos da seguinte forma. Cara, a gente bateu um resultado na meta anual, a gente cresceu 174% no ano passado, né? Daí eu falei, pô, Tavo, é que a gente teve sorte. Que a gente teve sorte porque o mercado aconteceu isso, que o mercado aconteceu aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, ele olhou para mim e falou assim, Ademir, não é sorte, né? Isso foi trabalho duro, foi mérito todo seu e da sua equipe. Então, você estava preparado quando a oportunidade apareceu, né? Então, isso também eu falo muito para a equipe, porque a gente pensa, poxa, às vezes, isso, né? Foi. Então, não é sorte. É toda a questão de um preparo que vem antes, né? Então, o sucesso é mais treino do que jogo. Claro. Concorda comigo? Não, perfeito. E assim, a gente não tem sorte nenhuma, tá? O Ademir trabalha para caramba, para não falar um palavrão aqui. Muitas vezes precisa negociar com a esposa e com o filho. Dias que o negócio está mais intenso, mais puxado, precisa negociar sim. Já presenciei várias dessas negociações. Graças a Deus a família dele sempre foi muito compreensiva nesse processo, porque de fato estão construindo o futuro da família. E honestamente, agora eu vou contar a parte que ninguém conta, o Ademir veio com uma mão na frente e outra atrás de São Bonifácio, que é uma cidade minúscula em termos de quantidade populacional, veio fazer uma faculdade, comeu o pão que o diabo amassou, venceu na vida e hoje é um vitorioso de onde ele veio. Então, tudo que ele está falando aqui, tudo que ele construiu foi com muito, muito, muito suor, esforço e 100% merecido. Porque o que acontece é que a gente... né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. Então, a grande verdade é que, assim, por trás de tudo que ele vai falar, e ele vai falar de várias coisas legais, né, no decorrer desse podcast, de processos, de gestão, de cultura, de sonhar grande, de liderar pessoas, de transformar a vida dos clientes, de transformar a vida do seu time. Ele vai falar de várias coisas legais aqui nesse podcast, mas por trás disso... tem muita garra, tem muita raça, tem querer fazer acontecer, tem a vontade de se superar. A gente teve a oportunidade de crescer juntos ao mesmo tempo. A nossa história ela é muito paralelizada uma com a outra, então a gente sempre conversou, sempre trocou experiências. Todos os aprendizados que eu tive nesse processo e que funcionaram para mim, eu falava, Ademir, funcionou tal coisa para mim. Ele ia lá e executava de maneira implacável. Então, assim, talvez você esteja chegando pela primeira vez nesse podcast, você vai ouvir esse episódio, mas eu vou te dar um recado. Se você se inspira na história do Ademir, saiba que você vai precisar ralar bastante para chegar onde ele chegou, mas é claro que esse podcast veio aqui para trazer, inclusive, alguns atalhos e você poder modelar a mentalidade de um cara que, na minha visão, ele está fazendo muita diferença no mercado de consultoria ambiental. Uau, né? Tá vendo a responsabilidade que temos aí, né? E perfeito, né? Porque o que acontece? Parece ser fácil, né? Eu também sou contra essa moda de dizer, não, arraste para cima que vai ser 3 passos que vai dar tudo certo. Não, Então, o que eu aprendi nesse tempo todo de ter empresa? Que ter empresa tem problema indiferentemente do tamanho, né? Então, eu percebi que os problemas que eu tinha com autônomo, né? Então eu tive com uma empresa com 2, 3, 5 funcionários, com 10 funcionários, tudo é problema. E daí eu tava com a empresa dele lá também, com 10, 20, 30, 50, tendo problema igual. Então o que eu pensei? Cara, vamos ter problema com coisa grande, né? Não vamos se incomodar com pouca coisa, né? Já que é pra se incomodar, vamos se incomodar nível hard, né? Nível hard. Então, é isso que eu percebo, né? E... Tá, eu queria fazer uma pergunta para você.
diga assim, na sua visão, qual foi um dos marcos que você percebeu na trajetória da Berlim Ambiental ou como um todo, assim? Cara, eu acho que foi um pouco disso que eu falei, sabe, Ademir? Primeiro, um desejo ardente de querer fazer diferente, fazer a diferença e crescer na vida e conquistar e fazer e acontecer. E uma capacidade desumana de execução. Porque a gente sempre brincou da lei do samurai, né? Filosofia do samurai ali, tipo... A gente tem um acordo entre nós, acordo de cavalheiros, né? Que é quando um vira para o outro, olha nos olhos e dá um feedback sério e sincero, isso serve de maneira igual para os dois lados, a resposta tem que ser sim, vou executar. E é impressionante a capacidade de execução do homem. Não importa a tempestade, não importa o preço, eu acho que o grande ouro por trás de todas as tuas conquistas é a capacidade de ir lá e fazer e acontecer e de superar os desafios que aparecem, porque são muitos. E eles não, e o mundo não dá pause, né? Então, o mundo não dá pause enquanto tu está resolvendo as buchas. Então tu está resolvendo uma, quando tu pensa que está acabando uma, vem outra, né? Até compartilhando um pouco, no mês de agosto a gente teve... então ter um negócio que cresce no ritmo que a gente cresce dá muito problema, dá caos, dá muito transtorno. E no mês de agosto a gente passou um mês muito difícil na questão de gestão. Então, poxa, a gente teve alguns problemas no setor da operação, teve alguns problemas no setor comercial, o financeiro deu uma andada de lado. Então, é nesses momentos que a gente vê, né, a questão de como é a cultura, de como a empresa reage, de como todo mundo está alinhado com a cultura. E essa questão do samurai aí, está até no nosso código de cultura, né, que, cara, falar e fazer é a mesma coisa. Né? Então, nas reuniões de feedback que a gente tem aqui, a gente fala, tem reunião de feedback que eu passo meu feedback para o liderado e o liderado passa para mim. Né? E uma coisa que eu sempre ensinei assim, escute o feedback em silêncio. Porque quando tu está pensando em responder algo, você não está nem raciocinando o que a pessoa fala para você. Você nem absorveu, né? Perfeito. Então, né? Falar é a mesma coisa que fazer. Então, muito boa, muito boa. E tem uma outra coisa, né? Porque... uma coisa que eu escuto muito de pessoal, principalmente de consultoria, né, parte de engenharia, arquitetura, etc. As pessoas falam, mas eu já tentei formar time e não funciona. Ademir, deixa eu fazer uma pergunta. O primeiro time que você formou era o time que está com você até hoje? Não. Não. Mas, meu Deus, você não tem um time maravilhoso, uma empresa redonda, com processos redondos que funcionam. O que está acontecendo? Por que no mercado... fala-se muito disso. Fala um pouquinho da tua experiência sobre isso, né? Então, formação de time foi o primeiro desafio que eu enfrentei quando eu decidi crescer. Porque chega a um certo momento, você é um técnico muito bom, você executa muito bem o projeto, só que você não tem horas suficientes para fazer mais que 2 ou 3 projetos, né? Então, daí eu percebi, cara, precisamos fazer a primeira contratação. E daí, o Tavo me orientou, uma ferramenta muito importante, a ferramenta do Farol, que daí, basicamente, né, o extrato dela nos dá quais atividades que nós temos que delegar primeiro, né? Então, eu resolvi fazer a primeira contratação. Só que eu, como um bom perfil terra, então o que eu fiz? Fiz um processo seletivo que é mais ou menos igual ao filme da Tropa de Elite, para que ele pede para sair. Eu fiz o processo seletivo para a pessoa não passar, né? Porque assim, pensei, poxa, só tem uma opção. Então, as contratações, no início... Contratações erradas no início da empresa saem muito caro, né? Porque está muito envolvido com o teu treinamento pessoal daquela pessoa. Então, eu lembro até hoje do primeiro processo seletivo, como é que foi, quem é a pessoa, o que eu pedi para ela fazer, sabe? Cara, se a pessoa passar nesse processo seletivo aqui, ela aguenta o tranco. E foi o que aconteceu. Espartano. Então, o primeiro desafio foi a primeira contratação. Até aí tudo bem, porque você lidera e delega algumas atividades mais gerenciais, mapas, relatórios, né? E supervisiona. Só que o jogo começa a ficar hard quando tu coloca mais uma camada de liderança, né? Então, o que eu percebi? Aqui na Berlim a gente criou planos de liderança, né? Então, tem primeiro a liderança pessoal, porque, cara, se tu não consegue nem te liderar, como é que tu vai conquistar o direito de liderar alguém, né, da tua equipe? Não consegue. Perfeito. E daí depois, o que eu percebi? Essa pessoa ela executa muito bem a atividade,
Só que ela não sabe liderar outra pessoa. Então daí eu criei um plano para ela se tornar um gestor. Porque ela tem que entender como dar um feedback, ela tem que entender como delegar as atividades, ela tem que entender como promover e também como desligar alguém, né? Então essas pessoas tiveram crescimentos exponenciais com isso, né? E pasmem, algumas saíram, outras ficaram, mas eu sou muito daquele jargão que eu prefiro treinar a pessoa, né? E ela ficar e ela sair do que eu não treinar e ela ficar, né? Então é muito melhor. Né? Não vou treinar as pessoas, senão elas vão sair. Aí, legal, fica. Então. A pessoa ruim sem treinamento fica aqui. Né? Não rola. E daí, o que acontece? Outra que eu aprendi com o Tavo aí, daí tu puxa o mico pra você. Ah, não, a pessoa não sabe fazer tão bem. Ah, mas deixa que eu resolvo. Né? Daí quando tu vê, tu tá aqui, ó. Tu nem sabe por que tá atolado desse jeito. Então, desenvolver time em escritórios de engenharia e arquitetura é primordial. Então, a pessoa que não entende esse jogo, ela tá fora do mercado. Claro. Né? Eu participei de um evento faz uns 3 meses que chamaram uma pessoa que tem um escritório de engenharia, eu conheço a pessoa e tal, e daí ela falou assim, porque eu não invisto em tráfego pago, eu não invisto em marketing, é tudo indicação, a gente está crescendo. Eu não falei para ela, mas pensei, cara, 5 anos o mercado, essa pessoa está fora. Fale um pouco mais sobre essa questão de marketing, porque agora chamei pro lado dele, né? Não, é uma coisa... É porque, assim... Antes de tudo, né? A definição da palavra marketing. Marketing vem do inglês market e ING. ING significa movimento, né? Market é mercado. Então, marketing seria o movimento do mercado. Se a nossa empresa não acompanha os movimentos do mercado... E quem que é o mercado? É o cliente. Então, se a nossa empresa não acompanha os movimentos do mercado e não investe para que o mercado reconheça os seus movimentos, você está fora do jogo. Então, o fato de não investir em tráfego pago, o fato de não acelerar as mídias sociais, o marketing digital, é só um sintoma de alguém que não olha para o coração da empresa. Porque pensa no seguinte momento, no seguinte motivo. Isso já aconteceu comigo, né? Eu, antes de ter a CoDirect, eu tinha uma agência. Boa parte das minhas vendas, de 10% a 20% das minhas vendas, eram por indicação. A gente, em 3 anos, se tornou a maior agência de mídias sociais do Brasil. Mas a indicação ela tem que ser uma bênção. Se você viver de indicação, teve meses que eu tive 70%, 80% das minhas vendas todas de indicação. É uma bênção. É um plus, né? É um plus, por quê? Porque você não controla a indicação. Mas na escala, eu percebi algo mais grave na indicação ainda. Porque como a gente tinha um volume muito grande de clientes chegando, eu tinha aqueles clientes das antigas que amavam o meu trabalho e super me indicavam. Só que eu sempre aumentava o meu preço. A gente começou, sei lá, cobrando R$ 1.200 por mês. Meu último cliente estava cobrando R$5.000 por mês para fazer exatamente a mesma coisa. Algumas postagens, alguns anúncios ali para o cliente. Só que aqueles clientes que me pagavam R$1.500, R$2.000, que é metade do que eu já estava recebendo, eles ainda me indicavam clientes. Só que o que eles falavam? Cara, vai lá que os caras são bons e um preço justo. Então, as indicações que eu recebia eram um gargalo para o meu crescimento também, mesmo que eles atendessem toda a minha demanda. Porque o que acaba acontecendo? Cliente ruim indica cliente ruim. Perfeito. Entendeu? Então, quem que vai te permitir atrair cliente bom? O teu marketing. Entendeu? Uma boa ação, uma boa estratégia vai começar a conversar com a pessoa certa. E uma vez que você atingiu a pessoa certa passou a te indicar e você cobra o seu preço, que não é justo, mas é o preço que vai te permitir ter lucro, crescimento, formar time, ter liberdade e ganhar dinheiro, esse é o melhor marketing que você vai fazer. Então, esse discurso, na minha visão, é só um sintoma de algo muito mais grave, que é a pessoa não olhar para o coração da empresa. E ter medo de crescer também. Medo de crescer. Porque é muito mais fácil dizer, meu negócio não precisa de marketing. Mas qual realmente é o teu negócio? Né? Esse negócio realmente vai fazer tu alcançar o que tu realmente busca? Ou é só, sabe aquela pessoa que diz, não, eu nem gostava tanto de uva para não precisar passar trabalho para colher a uva, né? Claro. Então acontece isso também.
Perfeito, perfeito. A pessoa não quer desenvolver uma nova habilidade. E daí coloca uma barreira para o negócio não acontecer. É porque assim, a gente está sempre buscando justificativa para buscar o caminho mais fácil. E, gente, a boa ou má notícia é que empreendedorismo não tem caminho simples. É o caminho que tem que seguir. Né? Volta e meia, a gente se conecta muito com outros empresários e volta e meia aparece uma pessoa que parece que a vida dele é maravilhosa, parece que o negócio dele flui que nem um rio. Que anjos cantam, né? E daí tu fala assim, cara, onde é que eu tô errando? Porque esse cara tem a vida maravilhosa e a minha vida é toda errada, cheia de problemas, cheia de pepino. Não que a vida seja só pepino, etc, etc. Não é esse tipo de mentalidade que a gente está construindo. Mas assim, você vê que a conta, em algum momento a conta não fecha. Tipo, já conheci diversas pessoas que você olha e fala, nossa, super empresário, dá conta de fazer um negócio e de várias outras coisas, e a vida dele é boa, e ele viaja, e tem dinheiro e tal. Aí tu fala, cara, não quero agorar o negócio dos outros, mas tem alguma coisa estranha. Cara, não passa 1, 2, 3, 5 anos... O negócio quebra. Então, o mercado tá difícil e tarará. Não, velho, a pessoa não olhou para o essencial que é o cliente. E esse é um dos principais pontos que eu percebi, né? Então, primeira coisa, um erro da consultoria ambiental é não ter previsibilidade. Então, o planejamento da Berlim, ela foi criada na mão, literalmente na mão. Então, eu visualizo a Berlim na minha mão. Então, cada setor, como deve ser, o que deve ser feito sobre isso, e depois eu busco encaixar as pessoas em cada local. Perfeito. Mas... o que eu percebi sempre, né? Então, todas as consultorias que eu conhecia, elas fechavam projetos, entregavam projetos, mas o que garantia para elas que elas iam ter um cliente chegando exatamente quando eu estava saindo? Nada. Claro. Então, todo o trabalho que a gente fez aqui, então, primeiro, a gente estruturou o setor operacional. Para quê? Para ter um mínimo, me liberar tempo sobre isso. E depois, a gente estruturou o setor de vendas. Legal. Então, o que a gente percebeu? Que um erro das consultorias ambientais é que eles são tirador de pedido. Então o comercial fica sentadão aqui, tocou o telefone, geralmente até o dono. Tá bom, vou ver. 2 semanas depois vai lá e passa um orçamento. Quando o cliente cobra de novo, né? Então é um tirador de pedido. Ele não sabe que é um setor comercial. Sim. Né? E tem uma outra coisa, Ademir, que eu queria que tu comentasse um pouquinho. Porque assim, quando eu conheci o Ademir, ele tinha mais um spoiler da vida real, tá, gente? Ele tinha uma característica. Ele gostava de resolver bucha muito grande. E ele é bom nisso, modéstia à parte falando, né? Ele é bom em resolver pepino grande. Então, ele é o tipo de cara, se ele te falar que ele faz, pode confiar. Eu vi isso acontecendo centenas de vezes nos últimos anos que a gente teve a oportunidade de trocar experiências. Só que chegou um determinado momento, eu falei, Ademir, nem tudo na vida é resolver bucha grande. Né? A empresa precisa ter um serviço onde resolva o problema do cliente com maestria e, cara, não precisa se descabelar para resolver o problema. E tu trouxe um conceito que tu aplica no teu negócio, que é o conceito do motor 1 e motor 2. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que não sei nem se tu pode falar esse segredo. Você poderia falar isso, né? Vamos ver com o setor de marketing se pode falar aí, né, Kézia? Vamos lá. O que eu percebi, né? Então, eu sempre fui um técnico muito bom. E daí o técnico muito bom, o que ele quer? Ele quer um desafio muito grande, né? Então, claro. Sempre resolvi problemas muito difíceis na engenharia. Só que daí, o que eu percebi? O meu técnico muito bom tem que ficar calmo para o meu dono de empresa ficar mais feliz. Então, o Tavo me deu esse feedback, ele assim, Ademir, muito legal esse... E eu me gabando, resolvi problema grande e tal, resolvi isso aqui, um negócio meio impossível que ninguém resolvia, fui lá e resolvi. Ele assim, tá, e por quê? Daí ele assim, foi um bom projeto, você ganhou dinheiro com isso? Eu falei, ganhei. E por que tu não ganha dinheiro fazendo projeto fácil? Cara, mas foi a mesma coisa que tomar uma aqui assim no nariz, né? E daí a gente tem muito isso, que a gente troca umas ideias, toma uns cafés aí, e sabe quando tu sai processando aquela informação e tu fica martelando? E até várias vezes o Tavo falou assim, Ademir, às vezes falei um negócio meio assim, dá 3 meses tu voltou com o negócio resolvido, sabe? Tipo, então foi isso que aconteceu. Então o que eu percebi? Que quem tem escritórios de engenharia não entende modelo de negócio, né? Então ter escritório de engenharia é uma coisa, entender de modelo de negócio é totalmente diferente.
Então, o escritório de engenharia, o que é? Faz o projeto, entrega, ou até melhor, né? É o cara que faz tudo na pizzaria. É o cara que vende a pizza, é o cara que faz a pizza, é o cara que entrega a pizza e é o cara que cobra a pizza. Então, a pessoa que não se vê como um sistema, cara, tem dois caminhos principais, né? Uma pessoa desiste, muda de negócio, ou ela vai tentar achar alguma solução milagrosa, tipo pegar um sócio, fazer, não, vou contratar uma agência que agora vai resolver isso para mim, né? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E um spoiler um pouco que o Otávio comentou, tem no livro de 0 a 1 do Peter Thiel, tem um conceito que se chama motor 1 e motor 2. Né? Então, organizações que despontam no mundo trabalham com isso. O que é? O motor 1 é o commodity. Né? Então, é licença ambiental, regularização, é o que eu faço e o que o Pedro pode fazer também me copiando muito facilmente. Né? E então, quais são os problemas o que é positivo no motor 1? O motor 1 dá colchão financeiro na empresa, né? Dá estabilidade e tudo mais, só que não são negócios muito rentáveis e nem com muita escala. E o motor 2, que a gente está desenvolvendo, vamos lançar aí nos próximos meses aí, são negócios mais escaláveis, né? Então são negócios mais escaláveis, com margem melhor, que isso vai ser os picos de faturamento. Então, quando tu chega num nível de crescimento, tu tem que pegar alguns projetos para dar pico. Então, né, a Berlim foi projetada para isso. O motor 1 da Berlim hoje, ela dá o colchão financeiro, paga as contas, dá lucro, né? E o motor 2 são projetos disruptivos, né? Para a gente realmente alcançar. Gera pico. Gera pico de crescimento sobre isso. Então, sensacional. É isso, por isso que eu falo, você tem que entender de modelo de negócio. A pessoa que não sabe qual é o modelo de negócio dela, ela nem tem um negócio. Na verdade, ele é um freelancer que faz uns projetos, daí às Ganha vezes uns ele pila. daí tipo, às vezes ele tá meio atucanado porque tá com muito projeto, daí de repente fica desesperado porque não tem projeto e vai vivendo aquele dente de jacaré eterno, né? E vivendo naquela ansiedade, ai meu Deus, esse mês não recebi nenhuma indicação, e fica em casa chorando. Então, foi muito engraçado, o Ademir estava falando do mês de agosto, e não sei se foi agosto ou julho, mas eu vou dar mais um spoiler da vida real aqui. Nossa, né? O quadro desse podcast vai ser spoilers da Berlim Ambiental. Então, se você quer saber tudo que está acontecendo, escuta nosso podcast aí. Mas tem uma coisa que começou o mês, né? Porque tem uma característica que acontece, né? Quando a sua empresa cresce faturamento, graças a Deus, mas também cresce a despesa. Ou seja, mensalmente para aquela conta fechar, você precisa ter um comercial mais ativo, mais previsível. E, assim, como deu tudo errado naquele mês, acho que foi agosto ou julho, naturalmente a geração de caixa da empresa paga um preço alto por isso. E quando começou o mês, tipo, a possibilidade de aquele mês terminar legal era remota. E eu falei, e aí, Ademir, esse mês vai dar bom? Daí ele falou uma frase que eu repito para os meus clientes e funcionários. Ele falou, eu vou fazer dar bom. Mês bom é a gente que faz, né? E eu lembro no dia 29 de agosto, ele falou, o mês fechou bom. Eu te falei que ia dar bom e o mês fechou bom. E é inesquecível isso porque, embora tudo tivesse jogando contra, ele fez o mês dar bom. E eu acho que isso é uma habilidade de poucos, né? E é muito mais a questão de mentalidade sobre isso, né? Então, eu me pego muitas vezes falando isso. Eu tenho colegas que vêm às vezes tomar um café aqui na Berlim. Pô, Ademir, mas o mercado tá ruim. Mas isso está acontecendo. Vou contar uma novidade. O mercado tá ruim para todo mundo. Não é só para tua empresa que... Na verdade, o mercado tá nem para tua empresa também. Né? Porque é uma empresa tão pequena, cara, que tipo assim... Se tu sumir hoje, vai fazer muito pouca falta, né? Então... Então... Gente do céu, é verdade, né? Não, mas é verdade. Tem várias empresas que sumirem hoje, tipo assim... Vão fazer muita falta? Qual é o impacto que essa empresa tem hoje? Sim. Nada. Daí é o mercado que está contra você. O Instagram. Não, o Instagram... O Instagram tá limitando meu alcance. Tá me limitando meu alcance. Cara, tu faz um conteúdo ruim pra caramba lá e tu acha que a culpa é do Instagram. Não é. Né? Então, o que você pode fazer de melhor? E o que a gente fala também? É fazer o que está no meu domínio. Cara, eu não consigo controlar o mercado. Eu não consigo lá... vai ter que comprar da Berlim Ambiental. Não, mas eu consigo melhorar a experiência que a gente traz para o cliente. A gente consegue melhorar
o que a gente comunica para o cliente. Mas eu acredito muito nisso, que mês bom é a gente que faz. Claro, né? Não, falando um pouco de Instagram, né? Esses dias a gente foi lá visitar a Meta lá em São Paulo e a gente conversou com o gestor de alcance orgânico. Aí, pô, eu tinha que fazer aquela pergunta para ele. Eu falei, gente, me fala como é que esse negócio de shadow ban, de limitar o teu alcance orgânico das postagens, etc. dele. Gustavão, vamos ser sincero, cara. O cara faz uma postagem de merda e reclama do alcance orgânico do Instagram. O cara só pode estar de sacanagem. Ele falou, tem a forma de você ver o status da sua conta, ali você vê se você tem alguma restrição. Caso você não tenha restrição, olha para o seu conteúdo que está uma porcaria e vida que segue, resolve isso. Então é muito legal o trabalho desse cara, porque eles acompanham os 1000 e poucos maiores influencers do Brasil, tipo Anitta, Juliette, etc. E daí ele falou, cara, muda muito, né? Porque tem gente que chega no topo, é muito hypado, mas daí depois deixa de ser relevante, fica focado às vezes em ganhar dinheiro, um cara que era um bom produtor de conteúdo, etc. E acaba sumindo do mercado. Então isso acontece com bastante frequência. Mas... Bem, não, faz total sentido, né? Foi o que a gente comentou, né? E daí o que aconteceu? Depois que, cara, eu fiz ações simples de vendas que dobraram o faturamento da empresa. Uau. Né? Não, se eu chegar a falar para vocês, vão dizer, tá, é só isso mesmo? Sim, mas só de bloquear um horário da minha agenda para pensar em comercial, pensar em estratégia comercial, ter contato com o cliente que a gente já tem, cara, só isso já gera um resultado enorme e a pessoa sentado, né, diz, não, a culpa é do mercado, né? Claro. Então isso acontece. Só que o que eu percebi? Depois que tu cria um setor de vendas, o que precisa? Setor de marketing. Porque tu tens o setor que entrega os projetos. Agora tu tens a pessoa para fazer a captação dos leads. Mas como é que está a tua comunicação, né? Então, o que eu vejo? Não adianta ter o melhor produto do mundo, né, e não comunicar. Claro. Né? Melhor produto do mundo secreto. O Evandro fala muito disso aí, né? O melhor produto do mundo que ninguém sabe. Sim. Então, se for analisar as maiores empresas hoje, elas nem têm os melhores produtos. Sim. Mas como elas comunicam aquilo, né? Então... E assim, tem um ponto que tu fala, né, Ademir, e conecta com esse ponto. Aí eu vou falar uma ansiedade minha como amigo do Ademir, né? E hoje o Ademir, graças a Deus, é meu cliente e assim, um excelente cliente, diga-se de passagem, por conta da capacidade de execução e realização. Mas quando ele chegou para mim e falou assim, Tavo, meu nome é Luiz Gustavo, meu apelido é Tavo. Ele falou, Tavo, contratei o serviço de vocês. Aí eu falei, nossa, que bom. Por dentro, eu tava assim, como é que eu vou fazer esse cara ganhar dinheiro, velho? Gente do céu. O cara tem de Madeireira, de Santa Catarina, no litoral do estado. Eu falei, é muito limitado. Eu falei, por que ele não pega o telefone e sai ligando pra esses caras? Aí eu falei, não, Ademir, que bom. Que bom. Enquanto isso, eu sofrendo por dentro. Eu falei, gente, o cara torrou uma grana contratando a gente. Só que o Ademir, quando ele entrou no programa... Ele entendeu que o maior ouro de dominar marketing é olhar para o cliente, olhar quem que é o cliente, olhar quais são as dores do cliente, como é que você pode resolver as dores do cliente. Então hoje ele não atende só madeireiras do litoral de Santa Catarina, ele atende negócios do Brasil inteiro que têm demandas ambientais e que não querem ter dor de cabeça com questões ambientais, querem focar no próprio negócio. E isso é o grande ouro da Berlim Ambiental, porque não é ter um olhar no serviço, no produto, porque o meu produto isso e aquela paixonite aguda pelo que faz. Muito pelo contrário, ele desenvolveu um setor de marketing e vendas onde tem uma atenção total em quem que é o cliente, qual que é o problema que o cliente tem, como é que eu vou resolver esse problema e que time eu preciso ter para resolver esse problema. Então, todo o desenvolvimento da operação estrutural e etc. tem esse viés, mas fala um pouquinho desse olhar para o cliente, como que tu estruturou marketing, vendas e operação para estar em sinergia nesse processo. Perfeito, né? Então, essa história é engraçada, a gente fala muito dessa história aí. Mas eu tenho uma frase que sempre me pego quando tem momentos difíceis, né? Porque que nem a gente falou, é muito fácil falar que tá dando certo, mas poxa, quando tem um momento difícil, que o teu caixa está apertado, e será que eu invisto, será que eu não invisto? Então eu realmente penso assim, onde eu quero chegar? Isso é importante, né?
Agora eu vou dar o spoiler também por aqui, porque também é minha vez, né? Então... O podcast é meu, dou spoiler que eu quiser, Fala né? o que eu quiser aqui, tá? Na verdade, eu criei meu podcast para poder falar o que eu queria, né? Então, o que acontece? Teve uma vez que a gente precisava fazer o planejamento estratégico da empresa. Não é que precisava. Alguém disse para mim que empresa séria tinha planejamento estratégico. Eu pensei, poxa, eu sou uma empresa séria. Eu tenho que resolver esse negócio aí. E daí o Otávio falou assim, planejamento estratégico é com essa empresa. Daí até ficou colega minha e tal, uma pessoa. E daí infelizmente não presta mais consultoria, né? Infelizmente não presta. Estamos defasados com órfãos de consultor de planejamento estratégico top. E até vou mandar esse podcast para essa pessoa que ela vai saber. Daí eu pedi um orçamento. Cara, quando a pessoa mandou o orçamento, você planejamento estratégico, pessoal de empresa grande é caro, né? Daí eu pensei, vou ter que vender meu rim. Daí eu fui lá chorar as pitangas com o Otávio. Falei, Otávio, caro pra caralho, e não sei o que. Ele olhou pra mim, você tem dinheiro em caixa? Eu falei, tem. E onde tu quer chegar? Isso é importante pra tua empresa? Contratar planejamento estratégico dessa empresa é ação de empresa grande. Daí, nossa, cara. Mas aquilo me moeu por dentro, assim, sabe? Foi com um ódio. Peguei o telefone e falei, podemos começar semana que vem. Então, o que é? É tomar as decisões de onde tu quer chegar. Parece simples, né? No planejamento estratégico a gente aprende isso melhor. Mas, coincidentemente, depois que a gente tomou essa decisão, a gente pagou o preço. Então, a gente pagou o preço de contratar uma mentoria com uma marca de valor, né? Uma marca de valor. Caro, gente. Assim, a consultoria, vou ser bem honesto que essa pessoa já não presta mais consultoria. É mais de 20 mil por ano. Sim. Então, a tijolada que tu... Dava 4 mil por encontro. Daí, quando eu fechei esse encontro, eu falei assim, eu falei, contratei, me mande uma lista de tudo que eu tenho que preparar antes já, porque eu não posso perder um minuto dessa consultoria. Então, o caro dá valor. É isso aí. Né? E muitas pessoas falam, quem sabe eu não preciso, quem sabe não é tão importante. Vou pegar um videozinho no YouTube. Vou dar uma olhadinha. Não, vou contratar um baratinho aqui de 2 mil pila. Gente, se quer ser grande, tem que pensar que nem gente grande, né? Esses dias, uma coisa que eu falo muito com o meu sócio é isso, né? Esses dias eu fiz o maior pix da minha vida para contratar o melhor que tinha disponível para o problema que eu tinha para resolver. Então, é o que é, gente. E daí, agora respondendo a tua pergunta, isso é questão de posicionamento. Perfeito. Né? Então, nosso posicionamento hoje, a empresa, a gente faz orçamentos e tal, faz a apresentação de proposta, e a pessoa, Ademir, mas o teu orçamento está mais caro. Eu falei, que bom. Que bom, né? E até nesses dias eu vi um vídeo muito engraçado que a pessoa fala assim, eu tenho algo na minha mão aqui que custa R$2 e um que custa 16 mil. Qual você vai querer? Né? A pessoa vai querer o caro. Então, isso tem a ver com a estratégia da Berlin hoje, então de posicionamento. Então, ter posicionamento de marca, de branding, tem a ver com isso. Claro. Então, a gente já não chega com posicionamento, não, a gente vai ser o mais baratinho. Não, né? Então, mas isso é um trabalho do comercial, isso é um trabalho do marketing, porque assim, mostrando toda a estrutura que tem. Hoje é um diferencial. Perfeito. Então, e na verdade, assim, só te interrompendo um pouquinho, eu não acho que o diferencial está na estrutura ou no preço, mas o posicionamento da Berlin deixa muito claro que é tirar a dor de cabeça do cliente. Então, assim, a questão é qual que é o preço da sua dor de cabeça? A implicação disso, né? Entendeu? Você tá afim de se incomodar com um consultor que te dá perdido, que perde prazo, que incomoda teu time, que tu etc. manda recado, não te responde, que se faz de louco, que não te dá atenção, etc. Eu tenho bastante convicção que se o Ademir e qualquer pessoa da Berlin te prometer um prazo, te prometer que vai fazer algo categoricamente, isso vai acontecer. Por quê? Porque tem uma cultura de pagar o preço e fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, o posicionamento não é só uma frase, um slogan bonitinho. Ontem eu fui jantar com um grupo de amigos e um deles falou assim, o que é posicionamento? É tipo slogan? Eu falei, não, velho, o posicionamento é o que tu vive, né? É o que tu vive. E estratégia de posicionamento é comunicar aquilo que você já vive. Tu não cria posicionamento, né? Então,
quando ele traz o posicionamento à tona, que é tirar a dor de cabeça das pessoas, é justamente isso que acontece no dia a dia. E até uns feedbacks que a gente toma aqui da equipe, né? Eles falam assim, o que eu percebo é que a Berlim é real, o Ademir é real. Então o Ademir que está aqui no escritório, né? Às vezes com cara fechada, brincalhão, que a gente coloca várias comidas aqui de vez em quando. O Ademir tem cara de brabo, mas é um amor de pessoa. Então a Berlim, ela realmente é o que a gente apresenta. Então eu faço questão de comunicar isso no nosso marketing. Por exemplo, tema polêmico. Olha que tema polêmico. Ontem a gente participou de uma auditoria, a gente estava sendo auditado. Para que eu não vou dizer, né? Vou deixar o spoiler. Se a gente está em processo de compra, processo de negociação, premiações, não vou dizer o que é. Mas a pessoa falou assim, ela queria medir o nosso impacto socioambiental. Ela falou, Ademir, tu faz dia da árvore? Eu falei, cara, se eu falar isso, será que eu falo? Eu acho que será eu vou matar essa pessoa fazer essa pergunta. Daí eu respirei fundo, o pessoal do time olhou pra mim e ele pensou, ele não vai se segurar. E não me segurei. Eu falei, cara, eu sou totalmente contra a foto de uma mãozinha com uma árvore na mão. Cara, me dá 3 nervosos diferentes. Um vídeo que começa uma gaivota, a pálpebra já começa a pular. Porque eu acho que não é esse o intuito da parte ambiental. Tem a parte ambiental que é essa linha? Tem, ótimo, cada um no seu plano. Eu não. Eu acredito que melhorar na parte ambiental de uma empresa tem um impacto muito maior. Para mim faz muito sentido. Então, melhorar a parte dos controles ambientais de uma empresa de 1.000 pessoas, você está impactando pelo menos 3.000 pessoas. Você deixar de usar o canudinho por causa da tartaruga lá, cara, a culpa da tartaruga foi o canudinho que foi até o mar sozinho? Não. Tem toda a questão de gestão de resíduos em cima disso. Então, eu não me segurei. Falei, olha, a gente não faz dia da árvore, a gente não faz muitas ações desse tipo, mas o que acontece? A gente faz ações que realmente, a nosso ver, trazem impacto para a sociedade positivamente em larga escala. Então, quando tu atende uma empresa, tu está tendo um impacto ambiental em larga escala. Então, esse é o lado positivo de trabalhar com CNPJs. Então, ela olhou isso para mim, eu não sei, vamos ver a auditoria como é que vai sair, mas... Vai que eu queimei o filme. Vai que eu queimei o filme. Vai que ela faz dia da árvore e adora dia da árvore, né? Então, mas isso é posicionamento de marca. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a gente trabalhava muito com o setor que trabalhava com madeira. E no começo até meio que tinha um... Botou uma madeira cara aqui na parede. Então, quem entende madeira sabe que madeira é essa. Então, o que acontece? A pessoa, mas isso ou aquilo. Pelo contrário, eu estou desmistificando essas crenças que tem. Né, de desmatamento da Amazônia, então tem madeira que é registrada, tem um acompanhamento legal. E se tu perceber, a madeira dá sofisticação nos ambientes. Vai no aeroporto de Florianópolis, olha para cima, o que tem lá? Madeira. Vai nos principais restaurantes que tem da cidade. Que elementos você tem? Madeira. Então, a pessoa tem que ter essa visão de como um todo. Não simplesmente uma visão distorcida da realidade. Né? Então, esses são posicionamentos que... isso é a Berlim. Né? Eu gostei muito dessa frase. Isso é Berlim. Então a gente mostra o que realmente a gente é. A gente não fica... Se preocupa um pouco com o politicamente correto, mas muito pouco. Mas isso conecta o cliente. Sabe? O nosso cliente, ele vê isso. Ele assim, cara, tu fala o que realmente eu penso. Né? Então, por coincidência, né? Sensacional. E fala um pouquinho, da tua rotina como dono de empresa, porque eu acho que também nesse teu podcast tende a muitos concorrentes e consultores que se inspiram no teu trabalho querem entender um pouco beleza, como é que o Ademir, o que o Ademir fez para chegar onde chegou e o que ele faz na rotina dele, de onde ele chegou. Perfeito, né? Poxa, posso falar tudo isso mesmo? Será que vão falar isso? Vou dar umas pinceladas. Ou faz o Pix, né? Que ele fala. Arrasta para cima aí e tal. O que eu vejo, né? Então, primeiro a pessoa tem que se enxergar como dono de empresa. Então, se tu não te enxerga como dono de empresa, cara, é mais fácil trabalhar para alguém. Perfeito. Que é menos dor de cabeça. Pô, trabalha para o Ademir, olha só. Estamos contratando, né? O posicionamento de marca influencia isso também, tá? O que acontece? Nesses dias eu fiz um stories falando assim, poxa, você que é bom, né? Que sabe que é bom, a pessoa sabe quando ela é boa, né? Pô, que quer se desenvolver, quer crescer, quer trabalhar numa empresa que está à frente do mercado, me chama aqui que a gente vai conversar. Cara, tu não tem ideia do tanto de contato que a gente recebeu e de muitas pessoas boas, né? E pessoas que não estavam disponíveis no mercado.
Aquela pessoa não estava procurando, né? Então, como o posicionamento ele é empírico, é contraintuitivo. Perfeito. Né? Muito bom. Vou falar um pouco da rotina que a gente tem aqui na Berlim, né? Então, basicamente a nossa agenda é bloqueada em torno de 50% a 60%, já são pré-definidos, então trabalha muito em bloco, mas por isso que eu falo que tem que entender o que é uma empresa. Então, cara, tem tempo para fazer. A gente começa a semana dando coesão na equipe, então reunião semanal. Todo mundo, todos os setores, né? A gente tem nossos rituais de cultura e daí todo mundo sabe como é que está cada setor. Basicamente para estar todo mundo junto, né? E daí a gente tem, durante a semana, a gente tem agenda bloqueada para marketing, agenda bloqueada para comercial, agenda bloqueada para CS, agenda bloqueada para financeiro, né? E operação. Então, hoje eu consegui construir um sistema na Berlim que 10% dos projetos dependem de mim para serem executados. Que são alguns projetos que têm um nível mais sênior, né? Então, a gente colocou o nosso modelo de negócio que sejam projetos mais fáceis de executar, com pequenas e médias empresas, que eu consigo treinar aquela pessoa fácil, né? Então, a gente faz isso e daí tem essa questão de operação e a gente tem mecanismos de gestão. Então, toda sexta-feira a gente tem a nossa reunião de radar. Então, a gente passa como é que está. Primeiro de tudo, qual o principal setor de uma empresa que tem que passar no radar? Vendas. Quase. Aqui a gente trabalha com financeiro primeiro. Né? Tem que saber se as vendas estão fechando a conta, né? Então, o financeiro está ruim? Poxa, vamos dar uma atenção. Então, e o segundo daí é vendas. Então, a gente vê financeiro, como é que está o balanço até o momento, porque é muita inocência tua pensar que no final do mês tu vai ter que ver o resultado e daí tu vai tomar uma ação. Não, a empresa é muito dinâmica, tem que ser na semana, né? Então a gente passa a reunião de radar. Primeiro ver financeiro, os perfil terra aí, né? Então o dono da empresa, a empresa é minha, né? Então eu decido qual primeiro. Mas brincadeiras à parte é que assim, cara, se o teu financeiro tá mal, tu vai colocar, né? Já vê, então tu faz aqui, faz ali, mexe ali e assim vai. E daí tu vê como é que tá o setor de vendas e final a operação. Porque uma coisa que eu aprendi, se tu quer crescer a empresa, né? Tu investe em marketing e vendas. Não é depois que tu cresce a empresa. Nunca foi assim. Né? Isso acontece com a operação. A operação não. A operação depois que tu cresceu, opa, agora injetamos caixa aí e vamos aumentar o time. Perfeito. Então, mas ter a agenda bloqueada é uma sacada de milhões. Pode ser 2 horas, mas tem que estar bloqueado. Perfeito. E é engraçado porque tem aquela velha máxima, né? Você forma um time comercial porque você quer crescer e você contrata uma operação porque você cresceu. Entendeu? Então, eu lembro o quão significativo foi a estrutura de marketing e vendas da Berlim quando eles implementaram a primeira vez em proporção a todas as despesas da empresa. Então, foi uma peitada, digamos assim, muito grande. Falava, tu é louco, Ademir. Falei, que bom. Porque a grande verdade é que, assim, cara, para que vai arrumar para a cabeça estruturando um time de marketing e vendas, um custo enorme, etc. A pessoa poderia botar mais 5, 10 mil no bolso todo mês e tá lá formando um time, capacitando o time, investindo em consultoria, em mentoria e etc. Onde ela poderia, na pessoa física, estar muito mais tranquila. Então, eu acho que levar em consideração que a empresa rica para depois ter o dono rico é mais importante do que você ter aquela dopamina de curto prazo, né? Até alguns dos pilares muito fortes que a gente tem aqui é o financeiro. Porque o que acontece? O que eu vejo em alguns concorrentes nossos aí? Que o cara é um Uber Black, é um Uber de luxo. Então ele criou um alto emprego de luxo. Então ele ganha bem, trabalha pra caralho, mas tipo assim, né? Vive uma questão emocional ali, cara, assim, ó, totalmente trêmula, né? Sim, perfeito. Então, e o que acontece? Sempre tem que separar o que é o pessoa jurídica da pessoa física. Parece simples, né? O sucesso é feito de coisas simples, bem feitas, ponto. Então, tem que entender o que é caixa da empresa, o que é o teu. Então, aqui na Berlim, por exemplo, hoje, eu tenho salário igual a todo mundo. Chega dia 10, eu recebo igual a todo mundo. Então, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física é da pessoa física. Então, ter essa mentalidade desde o início fez a gente ter investimentos na pessoa jurídica que eu nunca faria na pessoa física. Claro. Então, a Berlim é o terceiro elemento. Eu entendo ela, eu vejo ela como uma coisa
separado do Ademir. Senão eu ia ter que pedir permissão para dar e para fazer investimento na empresa, né? Né? Daí ia ser complicado. E para quem não sabe, a Daiane é minha esposa, né? Então, e ela controla, apesar de ela não ter participação na Berlim, ela tem participação no Ademir. Tem participação no Ademir. Então lá ela tem direito a voto, né? E o voto dela é o voto de Minerva. Então quando tá empatado, é ela que decide ainda. Isso é uma coisa legal também que eu queria comentar. Então, como tu lidar com isso tudo, né? E ter família ainda, Sim. né? Então a família é um ponto importante, né, nesse jogo todo. Perfeito. Porque para entender o que sai da empresa e vai para casa. Com 2 anos, né? 2 anos. Então, nos últimos 2 anos de maior crescimento da empresa, tem um filho no meio. E detalhe, a família do Ademir, nem a família do Ademir, nem a família da Dai são de Florianópolis. Então, eu e ela e o Thomas. Ela, o Thomas e Deus. Né? Então, fala um pouquinho desses últimos 2 anos, dessa fase aí de família, negócio, expansão, etc. Né? Como é que aconteceu tudo isso, né? Então, cara, quando o Thomas estava vindo, a gente montou o escritório. Então, a gente foi totalmente ao contrário do mundo, né? Então, eu gosto de falar que a Berlim, ela entra numa bolha e fala assim, cara, vamos seguir em frente. Então, quando a gente montou o escritório aqui, foi no dia 8 de março de 2021, que foi o Dia da Mulher. Dá para marcar a senha do Wi-Fi essa também. Até a gente pensa, a gente pensa em todos os detalhes. Só tem mulher nesse escritório também, né? Puxa, mas se eu falar, é que as mulheres são mais competentes. Então, até hoje... Só salva de palmas pra mulherada. Né, mulherada. Mas, não tinha percebido nisso, não. Nunca tinha ligado essas duas coisas. Sempre foi majoritariamente feminino. Sempre foi majoritariamente feminino. E a gente inaugurou no Dia da Mulher, não por coincidência do destino. Por sorte. Sorte. Né? Então, essa questão de ter essa questão das mulheres utilizando isso e também da questão da família. Então, o que eu pensei? Cara, eu percebi que com a vinda do Thomas, olha só como o destino, ele pega peças da gente. Então, quando veio o Thomas, então eu trabalhava em casa e um dos quartos era meu escritório. Daí a Daiane falou assim, poxa, agora vai ter que arrumar um escritório. Esse vai virar o quarto do Thomas. E daí, então vamos lá, né? Eu já queria mesmo e tal. Conversei com um amigo meu, o Luciano. Ele assim, Ademir, tô pensando em montar um escritório em Floripa. Eu falei, me conte mais, né? Então daí a gente montou esse escritório aqui junto com o Luciano. E daí depois que eu mudei pro escritório, a Dai falou assim, também não quero mais morar aqui. Né? Então ela me deu o golpe. Então como é que as decisões... Daí o que a gente fez? Eu aluguei um apartamento do lado do escritório. Então o que acontece? Para conciliar o trabalho e a família. Então qualquer coisa que acontecesse na família, eu estaria próximo. Então foi tudo planejado para isso, né? Claro. Então, daí teve o nascimento do Thomas. Então, até foi engraçado que quando o Thomas nasceu, foi numa quarta-feira. Daí eu saí do escritório e falei, tô indo lá na consulta do Thomas, né? Umas 3 da tarde, tô aí de volta. Daí eu não voltei a semana toda. Daí o Thomas nasceu. Então tem essas histórias que ocorreram ali nesse caminho. Então, ter a presença da família, estar perto também foi muito fácil. Então, poxa, o que eu tenho hoje, Tavo, né? O que foi conquistado aqui na Berlim, eu pensei, é um sonho de muita gente, porque também já foi meu sonho. Então, eu teria dado 300 metros, dá para vir a pé do escritório até aqui, né? Então, poxa, morar perto do trabalho, né, ter a família próximo, ter um escritório todo montado, poxa, foi tudo sonhos que a gente foi planejando e colocando em prática e executando. Esse podcast foi um sonho também. Então, eu sempre falava pro pessoal do escritório que, poxa, cara, meu sonho é ter um escritório todo reformado, bonitinho, tarará, tarará. Daí, tem até a Rafa comentou, poxa, Ademir, eu pensava que não ia sair mais isso. E tu fica pensando naquilo, e tu fica trabalhando para aquilo, e quando a gente vê, tu vai lá e pá, faz. Então, a reforma do escritório foi aqui, nós fizemos uma baita festa aí, né, Tava? Poxa. Opa! Vim prestigiar também. Né, a gente só convida os amigos mais legais aí. Então, os outros amigos que vão morrer de ciúmes, né? Então, ter a reforma do escritório, ter isso aqui, né? Então a gente conversou muito, Ademir, qual é o intuito de criar um podcast? Eu falei, poxa, é uma coisa que eu gosto de consumir, é um conteúdo que eu acho legal. Tem uma rede de contatos enorme, muitos caras que podem passar sacadas e dar um direcionamento quem está ouvindo que pode mudar. Claro. Então, eu até gosto de contar uma história
Ou vou deixar... Conte a história da academia, por favor. Aquela. Não, um belo dia, né? Assim, toda empresa tem seus altos e baixos, né? E daí, na época que a gente tava fazendo academia junto, acho que foi 2020. Por aí. 2020, 2021, a gente treinou bastante juntos. E chegou um mês, né? Enfim, pandemia, o mercado super instável, né? Tinha muitos altos e baixos e etc. E teve um mês lá que eu cheguei, puta, Ademir, tô ferrado, velho. Ele falou, o que houve? Falei, cara, esse mês minha empresa tomou 60 mil de prejuízo. Aí ele falou, quê? 60 mil? Ele falou, velho, eu não faturo isso no ano. E como é que tu toma 60 mil de prejuízo no mês? E eu posso dizer que hoje ele fatura mais do que isso todos os meses. E eu acompanhei cada tijolo sendo colocado em cima desse castelo, que eu acho que ele já foi muito longe, mas eu acho que é só o começo ainda. Então... Não, perfeito. E assim, ó, eu tenho uma imagem na minha cabeça, sabe? A gente na academia e tal, daqui a pouco olha pro lado, fala assim, ô Ademir, ontem a gente teve reunião financeira e esse mês foi menos de 60. Cara, aquilo me deu um ruim tão grande, tão grande, tão grande. Era o faturamento que eu tinha no ano passado, no ano que tinha passado. Eu pensei, cara, eu fiquei curioso, falei, como é que um cara tem um prejuízo de 60 mil? Qual a estrutura que o cara tem? O que está acontecendo nisso tudo, né? Então, e se contar, até parece ser mentira, né? Mas tipo, o cliente falou, a evolução de um número, né? O que eu faturava no ano, cara, hoje é a despesa do cartão de crédito da empresa. Claro. Né? Para tu ver a diferenciação do crescimento em relação a isso. E tu vai percebendo que cada vez tu vai criando mais casca como dono de empresa. Né? Então tu, poxa, toma um prejuízo, tu vê, pô, aqui tem que melhorar, aqui vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. E isso eu percebi no Tavo. Então, cara, muitas pessoas o que fariam? Desanimariam. Pô, tomei 60 mil, pô, será que é o meu negócio? O Tavo não, o Tavo continuou persistindo, melhorou o sistema, melhorou a produtividade. E, poxa, hoje, né? Já teve mês que eu já tomei 200 mil de prejuízo. Mas se tu for pensar na escala do faturamento... Não, claro, né? A gente está no jogo para faturar 1 milhão por mês, né? Então, a gente está estruturando a operação, o time de marketing e vendas para chegar nesse ponto. Mas, assim, nem tudo são flores, né? Tem E o que eu percebi nisso tudo que o segredo não é a comparação, né? Então, é a comparação comigo, né? Então, poxa, eu tava na questão do faturamento da empresa. Penso, poxa, hoje é mais ou menos a empresa do Tavo está numa ordem de 10x da Berlim. Sempre teve. Então, se a Berlim faturava X, a Codirect faturava 10x. Só que o que acontece? É a comparação que você tem com você. Então, a gente participou de auditorias essa semana e olha que interessante, eu estava olhando para umas coisas que eu não estava feliz. Estava me incomodando, naturalmente. Né? Tem coisas que me incomodam aqui. Só que daí, quando eu olhei para trás, pensei, cara, problema tinha ano passado. Né? Ano passado não tinha o escritório reformado, ano passado não tinha estrutura de podcast, ano passado a gente tinha a bombona de água ali que o pessoal evitava tomar água para não precisar pedir outra. Hoje tem filtro. Então, cara, se eu for me comparar com a Berlim de um ano atrás, nossa, bicho, estão muito na frente. E olhando para o Ademir de 5 anos atrás, gente, ele tinha era um Uno, um Uno destruído, tá? Que ele fez, sei lá, mais de 200 mil quilômetros dentro daquele uninho. Morava numa kitnet, hoje mora num puta de um apartamento, numa localização incrível, o escritório dele é lindo, o carro dele é top. Gente, assim, ó, da onde veio para onde já chegou, e ele é muito mais jovem que eu, tá? Tem um detalhe que ele não tá contando, ele tem esse discurso da comparação, mas eu sou muito mais velho que ele, tá? Então, tipo, tem se tu olhar para todo esse histórico, tipo, cara, assim, hoje o que tu tens é um sonho que muitas pessoas gostariam de ter oportunidade de ter. Então, eu acho que vocês são muito merecedores, né? Tu, a Dai, o Thomas e todo o time aqui da Berlim, porque eu acho que uma das coisas que eu acho mais incríveis é o quanto
o Ademir traz a família pro negócio. Ele não bota a esposa e o filho para trabalhar, né? Mas ele envolve no negócio. Isso é fundamental para a história da empresa criar uma unidade só com a vida pessoal. Perfeito, né? E fora também na questão dos eventos também que a gente faz. Então, são tudo elementos que a gente vai moldando isso melhor, né? E uma das grandes mudanças que eu tive de virada de chave em crescimento também, né? O que é de César, da César. Então, o Evandro, a gente foi uma vez uma viagem e ele falou, pô, Ademir, cara, ter filho é ótimo, mas ter filho ganhando 10 mil reais é melhor. Cara, sabe? Na época não ganhava 10 mil. Não ganhava 10 mil reais. Então é que nem eu tava falando, poxa, se pegasse o Ademir de 5 anos atrás e dissesse que hoje ele estaria gravando um podcast com o amigo do Evandro, sócio do Evandro, que a gente mal conversava direito, falando das realizações, né? Então, e isso não é se gabar. É só mostrar que você evoluiu, né? Não estou comparando eu com outra pessoa. É mostrar o Ademir de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, a gente tem muito até a questão de colocar nome em tudo aqui na Berlim. E o Ninho que ele comentou era o Feroz. Agora a gente evoluiu pro Relâmpago Marquinho, né? Então... né? Então são tudo... Cara, quando a gente começou o escritório, a gente nem cadeira tinha. Até as cadeiras eram meio velhas e tal. O pessoal trabalhava com o seu computador. Cara, hoje a gente tem toda uma estrutura em relação a isso. Por quê? Isso é um valor importante para mim. Claro. É um valor importante para mim como dono da empresa e é um valor importante naturalmente para a empresa também nesse crescimento, né? Perfeito, sensacional. Então, é isso aí, né? Estamos chegando ao fim do podcast. Estamos chegando ao fim. Oh. Temos um monte de história aqui, mas já estamos aqui talvez há um bom tempo já conversando. Então vamos deixar alguns spoilers para o próximo episódio aí também do Berlincast. Então, Tavo, quais as principais sacadas aí que tu teve desse podcast aí? Conta pra gente aí. Cara, eu acho que olhando assim, porque vira uma conversa saudosista, né? E talvez o principal insight é você ser grato, velho. Grato às suas conquistas, aos seus desafios, à sua resiliência, à sua persistência, aos altos e baixos da vida e perceber que a gente só consegue chegar mais longe se a gente honrar o que a gente já passou. Então, eu sou grato pela nossa amizade, mas muito mais do que isso, eu sou um admirador da tua história e eu tô feliz em estar aqui honrando e prestigiando o primeiro episódio de vocês. Nossa, aí sim, hein? Vamos lá. O resumo também para mim desse podcast, né, foi assim que tudo passa, tudo vai passar. Então, vai vir momentos difíceis, vai vir momentos desafiantes, sabe? Que tu pega, tu senta na cadeira, né, e toma um café e pensa, puxa, né? E o que eu percebi nessa minha trajetória como um todo, né, é que, pô, se tu tiver foco, muita determinação e força de vontade, você chega lá. Então, de um jeito ou de outro, você vai chegar lá, né? E para mim, até é uma emoção grande que o Tavo esteja aqui. Porque, cara, ele passou por toda a jornada. Ele conhece toda a jornada ponto a ponto, né? Então, principais sacadas, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginava, eu deixei de oferecer produtos por causa do Tavo. O Tavo falei, cara, não oferece produto aqui. Cara, por coincidência, a gente sabe, é meio contraintuitivo, né? Pô, deixar de oferecer produtos e crescer, né? Então, várias sacadas que o Tavo deu, então acompanhou toda essa jornada, sabe? Acompanhou desde quando, né, era eu, empresa, a primeira contratação, a segunda contratação, a primeira demissão, né, o primeiro desligamento. Então, pô, atingir meta, comemorar, a reforma do escritório, né, toda essa questão que teve aí, é uma grande satisfação para mim tá mais esse projeto aqui também, poxa, né, então... Sensacional. Só um momento de glória aí também que a gente teve. E que possa vir mais vezes aí, né, Tavo? Então, você está sempre convidado. Portas abertas estão na... Gratidão. Berlim está de portas abertas a você aí. E você que curtiu esse podcast, né? Siga berlim.ambiental no Instagram, né? E dá um like. E se esse vídeo você acha importante para algum amigo, pegue e compartilhe. Obrigado. Uma salva de palmas aí e sucesso nos próximos episódios. Valeu. Show de bola, tá? Valeu.